Salve, salve! E aí, vamos nessa, dando sequência. Olha só, agora vamos trabalhar uma parte envolvendo inclusão e exclusão. Ou seja, né, situações em que você, né, se depara aí com uma série de elementos e a questão está fixando algum elemento ou mais de um elemento no processo de escolha. Como assim funciona essa fixação, professor? Olha só, né, um exemplo aqui, uma situação. Caso, né, a gente tem aqui o elemento A, B, o elemento C, o elemento D e o elemento E. Certo, e a gente quer trabalhar uma relação de escolha aqui, em que a gente vai escolher 3 desses 5 elementos, né? São 5 elementos, a gente vai escolher 3, porém incluindo o elemento C. O que significa? Que esse elemento C aqui, ele vai ser fixo, ele vai ser, né, participar de todos os grupos de formação. Ele está lá, está inserido, ele já foi escolhido. A gente vai ter que escolher apenas, né, os demais. Ou pode ser uma situação da seguinte forma: escolher 3, né, elementos dentre esses 5 apresentados, só que excluindo o elemento C. Veja que agora a gente está falando de uma relação de exclusão, ou seja, esse elemento C ele vai estar fora de qualquer grupo que a gente esteja formando. Ok, beleza, professor, e como que eu vou fazer isso? É isso aí, vamos lá, o professor Jadiel Vaz está aqui exatamente, né, para mostrar o passo a passo, esquematizar aqui, né, como a gente vai trabalhar essa situação. Sim, primeira coisa que a gente observa é o seguinte, são 5 elementos. Se a gente está fixando uma quantidade de elementos, né, dos que foram apresentados aqui, a gente vai sempre o que? Subtrair a quantidade fixada. Como assim essa quantidade fixada? Observe quando eu estou dizendo aqui, ó, escolher 3 elementos, incluindo C, quer dizer que a gente está o quê? Ó, esse elemento aqui, ele é fixo. Só que ele é fixo onde? Dentro da escolha. Ele está fixo dentro da escolha. A mesma coisa que eu estou dizendo que excluindo o elemento C, então quer dizer que esse elemento C aqui é um elemento que ele está fixo. Só que ele é fixo onde? Fora do processo de escolha. Então a primeira relação que a gente faz é a relação da subtração. Ó, quantos elementos temos? 1, 2, 3, 4, são 5 elementos. Então a gente vai pegar esse total e subtrair pela quantidade fixada. A gente está fixando o quê? Quantos elementos? 1. Seja no processo de dentro, de incluir é um elemento, e no processo de excluir também é um elemento. Então, menos 1. Ou seja, a gente vai trabalhar com 4 elementos aqui na hora da escolha. Sim, e como vai funcionar essa distribuição desses 4 elementos, professor? Conforme a relação processo, né, descrito aqui. Então, essa relação aqui apresentada é o quê? Incluindo. Então, se está incluindo, veja que um elemento já está aqui, que é o C. A gente vai ter que fazer a escolha entre os 2, né, restantes aqui. Então, tem 2 lugares para a gente poder distribuir esses 4 elementos. Aqui agora, observe o seguinte, quando a gente fixou, ele está fora do grupo. Então, observe que aqui agora, ó, quando a gente vai escolher, são 3 escolhas, 3 lugares. Então, a gente vai ter que distribuir esses 4 aqui em 3 lugares. Certo, professor? Beleza. Mas o processo de escolha aqui é arranjo ou é combinação? Olha só, o que a gente vai destacar e observar aqui são conceitos, né, que a gente vai acabar utilizando, que a gente já aprendeu, né, em relações anteriores, ou seja, o conceito do PFC, o princípio fundamental da contagem, né, a estrutura de arranjo, a estrutura de combinação. Então a gente vai identificar isso conforme, né, a relação apresentada no problema, na pergunta, lá naquele itemzinho da pergunta a gente descobre isso, né? Ou até mesmo, né, um caso de permutação. Então, pode ser princípio fundamental da escolha, pode ser arranjo, pode ser combinação ou até mesmo uma permutação. Vamos entender isso na prática, como funciona, aplicando diretamente em situações, em questões. Ok, beleza. A questão diz o seguinte: considerando que as equipes A, B, C, D, E disputam,
disputem um torneio que premie as três, veja, ó, a premiação aqui é o que? As três primeiras colocadas. Ó, quando fala de premiar essas três primeiras colocadas, o que a gente está falando aqui? Ó? Que esses prêmios serão prêmios o quê? Distintos. A gente já trabalhou essa situação, ó, de prêmios distintos. Ah, professor, toda vez que há essa relação de prêmios distintos, ou seja, né, também há uma relação de hierarquia, né? Isso? Exatamente, ó, porque eu estou falando de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, essa relação de hierarquia aqui, ó, dentro da situação, o que a gente pode trabalhar aqui? O famoso tracinho. Veja que a gente tem aqui, ó, um primeiro colocado, a gente tem um segundo colocado, segundo prêmio, e um terceiro colocado, que é o terceiro prêmio. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro. São três posições. A gente pode trabalhar com o tracinho. Ah, ok, beleza. Aí diz assim, ó, o total de possibilidades distintas para as três primeiras colocações com, veja, ó, a equipe A em primeiro lugar. Veja que a equipe A aqui, ó, em primeiro lugar. O que a gente vai fazer? A gente vai fixar a equipe A em primeiro lugar. Quando a gente está fixando aqui, observe o seguinte, qual é o total que a gente tem aqui, ó? Então, a gente tem 5 elementos. A gente está fixando um elemento. Então, se a gente está fixando um elemento, 5 menos 1, 4. Então, quer dizer que a gente vai pegar esses 4 elementos aqui e distribuir entre segundo e terceiro colocados aqui. Sim, para o segundo colocado aqui, ó, veja que temos o quê? 4 possibilidades. Qualquer uma das 4 equipes aqui, né, do restante aqui, ó, desse restante, a gente tem essa possibilidade aqui, ó. Então, quer dizer que aqui 4 possibilidades para o segundo lugar, sempre a multiplicação quando a gente usa o tracinho, porque isso a gente fixou o A, então a gente não vai, né, contar esse A. Esse A foi fixo aqui. Agora, segundo e terceiro, sim, ó. Então, veja que uma vez que escolhido o segundo lugar, restam quantos para o terceiro lugar? 3 possibilidades. Então, 4 possibilidades para o segundo e menos 1, né, que vai subtraindo. E aí, o que a gente tem? 4 vezes 3 dá quanto? 12, ó. Então, são 12. Observe, né, que a questão está dizendo que é igual a 15. Opa, isso aqui está o quê? Está errado, professor, né? Está errado, exatamente. O item aqui está errado. Tranquilo? Beleza? É isso aí, vamos nessa. Mais uma questãozinha para a gente fortalecer aqui o conhecimento. Sim, professor, já posso ir direto ao item aqui? Pode, né? Para ver se é possível resolver somente com essa informação. É possível formar mais de 800 grupos com 4 mulheres e 3 homens. Aí diz o seguinte, ó, que está incluindo quem? Joana, e está excluindo Paulo. Opa, para eu formar, né, trabalhar com essa relação aqui, eu preciso do texto inicial. Então, obrigatoriamente, aqui eu tenho que ler esse texto, que diz o seguinte, ó, que são 16 pessoas, e aí a gente tem o quê? Ó, dentre essas 16, 4 mulheres. Dentre elas, a gente tem quem dessas mulheres? Ó, Joana. Veja que dentre as mulheres a gente tem Joana. Ok, a gente tem quantos aqui? 6 homens. Dentre esses homens aqui, ó, o que a gente tem? Paulo. Então, veja que Paulo está aqui, ó, né, entre os homens. Certo? Ok. Aí quer que a gente forme grupo, ó, de 7 pessoas, né? Isso, ó, 7 pessoas. Exatamente, 4 mais 3, 7. Só que observe, primeiro, o que acontece aqui, ó? A gente vai estar escolhendo, ó, veja que a gente vai estar selecionando mulheres de mulheres, e a gente vai estar selecionando o quê? Homens de homens. Ou seja, né, categoria dentro da própria categoria. É uma seleção que envolve categoria em relação a outra categoria. A gente não está selecionando aqui de categorias diferentes. Veja que de mulheres, a gente vai escolher mulheres. E entre os homens, a gente vai escolher o quê? Homens. Então, a gente está escolhendo dentro da mesma categoria.
E quando isso ocorre, a gente está falando de quê? De uma combinação. Então, ó, veja que, né, são conceitos que a gente já discutiu, né, anteriormente. Então, a gente está falando aqui, ó, de uma combinação. Certo. Só que o que ocorre aqui? Ó? Veja que 4 mulheres. A gente vai ter que selecionar, ó, 1, 2, 3, 4 mulheres. Beleza? Entre essas 4 mulheres aqui, o que vai ocorrer aqui? Disse o seguinte, ó, que a gente está incluindo Joana. Então, veja, ó, que Joana aqui a gente vai incluir, ó, Joana, né? Então a gente está incluindo Joana, ela está dentro da escolha. E a gente vai estar o quê? Excluindo, ó, a gente vai estar excluindo quem? Paulo. Ok, então vamos lá, vamos nessa. Então aqui, ó, entre os homens, o que a gente vai fazer? São 3. Só que a gente vai estar o quê? A gente vai estar excluindo Paulo. Então veja que aqui agora, ó, tá fora. Então, Paulo, ele vai estar fora. Ok. Beleza. A gente já viu que o processo é combinação. Então, a gente vai ter aqui, ó, combinação. Qual é o total de mulheres? 10. Só que a gente não incluiu Joana. Então, quer dizer que é 10 menos 1. Então, 10 menos 1, 9. Para escolher, ó, quantos restam aqui? 3 tracinhos. Então, escolher 3. Beleza? Aqui agora a mesma coisa, a gente já viu que o processo é combinação. Homens, qual é o total de homens? 6. Só que a gente está excluindo 1. Então, se a gente está excluindo 1, 5. Então, 6 menos 1, 5. Para escolher quantos? Só para escolher 3. Então, a relação de escolha é 3. Ok, esse, né, relação de I aqui, o que a gente vai fazer? Ó, esse Ezinho aqui refere-se a uma multiplicação. Ok, beleza. Ah, professor, agora é só aplicar, né, essa relação de distribuição aqui, não é isso? Exatamente. Ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar 1, 2, 3 tracinhos. Aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 tracinhos. E aí, né, efetuando essa distribuição aqui, o que a gente observa? Ó, 9, que a gente vai distribuir, então 9 vezes 8 vezes 7. Denominador, 3, 2 e 1. Aqui vai ser 5, 4 e 3 sobre 3, 2 e 1. Professor, eu poderia fazer aqui aquela relação complementar, ó, que combinação de 5 é igual, de 5, 3 é igual a combinação de 5, 2? Claro que sim, ok? Então, se a gente faz aqui, ó, 5 em 2 tracinhos, vai dar o mesmo resultado. Veja, olha só, que a gente vai pegar o quê? 5 vezes 4, 2 vezes 1. Ok, perfeito, ó. Então, aqui agora a gente está distribuindo com 2 tracinhos. Vamos só fazer para a gente observar que é o mesmo. A gente pode cortar aqui, a gente pode simplificar esse 4 com esse 2, que vai ficar 2. 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10. A mesma coisa, ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Simplificar esse 4 com esse 2, que vai ficar 2. 5 vezes 2, que dá 10. Ok. Beleza. Aqui a gente pode, ó, simplificar também 9 por 3, que é 3. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Ok, perfeito. Certo. Então, agora é o seguinte, continha. Não é isso? Vamos lá. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 3. Então, 3 vezes 20, 60. 3 vezes 8, 24. Então, 84. Então, 84 vezes quanto aqui que a gente vai ter aqui? Né? 5 vezes 2 dá quanto? Dá 10, não é isso? Então, ó, que a gente vai obter o quê? 840. Então, observe, ó, que a gente obteve o resultado aqui de 840. E o que a questão está dizendo para a gente, ó? Que é mais de 800, mais de 800. Opa, 840 é mais de 800? Sim. Ok, então o item aqui, ele está o quê? Correto, certíssimo. É isso aí, beleza? Show de bola, né? Tranquilo? Mas vamos lá, vamos ganhar um pouquinho mais de experiência resolvendo mais uma questão. Olha só,
que diz o comando aqui, ó? A mais, está dizendo que é mais de quanto? De 1000 maneiras distintas de formar uma equipe que tenha o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, e aí muito importante, ó, mas não ambos. Ok, perfeito. Esse ou aqui, né, ele é a ideia desse ou, nessa situação, nessa circunstância aqui, é um ou exclusivo. Então, esse ou aqui, ó, ele é exclusivo. Por que exclusivo, professor? Exatamente por conta desse mas, né, ó, mas não ambos. Então quer dizer que pode ser um ou pode ser outro. Então, ou o delegado Fonseca ou o escrivão Estevão, mas os dois juntos, jamais. Perfeito? Só que a gente precisa ler, né, o restante aqui para a gente entender como vai funcionar. Observe o seguinte, ó, para o cumprimento de um mandato de busca e apreensão, serão designados um delegado, 3 agentes e um escrivão. Pronto. O efetivo do órgão que fará, né, a operação conta com 4 delegados, veja aqui, ó, 4 para escolher, um delegado. Entre eles, veja aqui, entre eles tem o que? O delegado Fonseca. Aí são o que? São 12 agentes. Então, ó, observe que de agentes para escolher o que? Agentes, ó, dentro da mesma categoria. Escolha dentro da mesma categoria. E, ó, dentre esses agentes, Paulo. E são 6 escrivães. Veja que a gente tem, ó, escrivães para escolher dentro de, né, escrivães, ok? Então, um escrivão vai ser escolhido dentro da relação de escrivães, que inclui Estevão. Pronto. Então, ó, quando se dá dentro da mesma categoria, o que a gente observa com isso? O que a gente sabe dessa relação aqui? Que isso aqui, ó, é uma combinação. Tranquilo? Então, aqui até aqui, beleza, ó. Escolha dentro da mesma categoria é combinação. Certo, então vamos lá, vamos esquematizar aqui, né, para a gente entender como vai funcionar, né, a nossa relação. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem 4 delegados, então vamos lá. Então, ó, temos 4 delegados, entre eles, né, entre eles está o quê? O delegado Fonseca, perfeito? Então vamos lá, entre eles está o delegado Fonseca, certo? Temos o que? Dispomos de 12 agentes, entre eles o agente Paulo. Então, ó, dispomos de 12 agentes, entre eles o agente Paulo, certo? Que mais? Dispomos ainda de 6 escrivães, entre eles Estevão. Então, 6 escrivães, entre eles Estevão. Pronto. Ok, perfeito. E a nossa escolha, como que ela vai, né, acontecer? Como que ela vai, né, ocorrer? Então, ó, desse grupo aqui, a gente tem 2 relações de escolhas, né? Então, observe que a gente tem 2 opções. Por que 2 opções, professor? Porque a gente está falando desse ou, ó, mas, lembrando, ó, mas não ambos. Então, quer dizer o seguinte, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que escolher, ó, uma quantidade de delegados, uma quantidade de agente e uma quantidade de escrivão. Ok? Beleza? Então, tanto que relação que a gente observa aqui, né? Que a gente, deixa eu só colocar aqui para a gente entender, né, como vai funcionar essa relação de escolha aqui. Observe, olha só, quantos delegados a gente vai ter que escolher? Né? Isso que vai participar da operação é um delegado. Agente
Não é isso? Ó? Então, delegado, agente, 3 e escrivão, 1. Então, ó, 1, 3 e 1. Então, 1, 3 e 1. Certo? Só que veja, ó, o que a gente vai fazer? Que tenha, quer dizer, inclui, não é isso? Ó? A gente está trabalhando aqui com relação de inclusão. Inclui quem? O delegado Fonseca. Então, veja que se delegado Fonseca estiver, mas não ambos, a gente vai fazer o quê? A gente exclui. Então, veja, ó, que Estevão não vai estar. Então, se o delegado Fonseca estiver, Estevão não vai estar na relação de escolha. Certo, mas a gente também pode ter a opção seguinte, ó, delegado, agente e escrivão. Sim, e aí, ó, fazendo a outra relação aqui, o que a gente pode observar diante disso aqui? A gente tem que escolher 1, a gente tem que escolher 3 e a gente tem que escolher 1. Certo? Só que observe, né, que quando a gente faz esse processo aqui, ó, a gente inclui agora, veja que a gente vai incluir agora quem? Estevão. Então, Estevão está aqui na escolha. Se Estevão estiver, o que acontece com esse delegado Fonseca? Ele não vai poder estar na equipe, né, na operação. Então, se um participa, o outro está fora. Então, veja que, ó, inclui, mas não ambos. Esse não ambos aqui está dizendo o quê? Que exclui o outro, que um exclui, né, o outro. Certo? Perfeito. Sim, a gente já viu que o processo é um processo que de combinação, perfeito. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó, combinação, quantos a gente tem aqui, ó? A gente tinha 4, como a gente fixou 1, ficaram quantos? 3. Como já foi escolhido, eu não tenho que escolher mais delegado, ele já está selecionado, então a combinação 3, 0. Vezes agente 12, então combinação aqui de 12 para escolher 3, vezes escrivão tinha quantos? 6, a gente excluiu 1, fica 5 para selecionar 1, então 5 para selecionar 1, perfeito? Como são opções, então ó, como são opções, a gente vai ter que somar, aí combinação, o que a gente tem agora? 4 excluiu 1, ficam 3 para selecionar 1. Agora aqui está excluindo, a gente tem que selecionar 1. Multiplica, combinação de 12 para escolher 3. E combinação exclui 1, vai ficar 5. Só que já está inserido na equipe, então não tem que escolher. É 0. Ok, perfeito, professor. Certo, igual. Então tem que calcular esses valores. Exatamente, ó. Qualquer número com 0, o resultado é o quê? É 1 vezes. Veja que eu tenho aqui, ó, combinação de 12 e 3, combinação de 12 e 3. Como que eu faço essa combinação de 12 para 3? Ó, combinação de 12 para 3. Então, vamos lá, ó, 3 tracinhos. E a gente distribui 12, 11 e 10. 3, 2 e 1. Simplificando para ajudar um pouco a nossa vida, 3 vezes 2, 6, 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, veja, ó, que isso aqui vai ficar quanto? 2 vezes 11, 22, vezes 10, 220. Então, veja que esse valor aqui vale 220. Então, ó, aqui a gente tem o resultado, que é 220. Perfeito. Certo, ok. Então, ó, continuando aqui, então multiplica. Qualquer combinação com 1 vai ser o próprio valor, né? Isso que é 1. Mais, ok? Aí, ó, qualquer combinação com 1 é o próprio valor que multiplica. Isso aqui a gente fez, que foi o que? O cálculo ali efetuado. O 220. E aí a gente vai o quê? Né? Continuar aqui com o resultado, que vai ser multiplicado por quanto? Com 0 é 1. Certo, perfeito. Igual. E aí a gente pode o quê? Fazer a multiplicação, ó. 220, né? Isso, 220 vezes 5, isso aqui vai ficar quanto? 1.100. Mais 3 vezes 220, isso aqui é 660. Quando a gente soma 1.100 mais 660, vai dar 1.200.
1760. Ok, então isso aqui é o resultado, ó, 1760. Aqui está dizendo que vai ser o quê? Mais de 2.000. Opa, é mais de 2.000? Não, professor, isso aqui está errado, ok? Beleza? Ó, uma outra forma de efetuar a continha aqui, né, seria o seguinte. Veja, olha só, o que você pode fazer aqui, ó? Você pode pegar o seguinte, ó. Eu não tenho aqui 5 vezes esse valor 220 e aqui 3 vezes esse valor 220, então a gente pode juntar isso aqui, ó. Então, quando a gente pega isso aqui, juntando isso aqui, vai ficar o quê? 220 vezes quanto? 5 mais 3, 8. Ó, a gente pode fazer essa multiplicação, ok? E aí, o que vai obter aqui? Ó, 0, 2 vezes 8, 16, e 16 mais 1, 17, ó. O que a gente obtém? 1760. O mesmo resultado. É uma outra opção de efetuar a multiplicação. Mas aqui, tranquilo. Efetuando também as duas continhas, a gente chega ao mesmo resultado. Ok? Beleza? É isso aí. Tranquilidade? Vamos lá? Mais uma questão, para a gente ganhar um pouquinho mais de experiência. Professor, já estou sem fogo. Calma, a gente já está finalizando, né, esse bloco, né, para poder respirar um pouquinho, tomar uma água, um cafezinho e também depois colocar a mão na massa para fazer mais questões. Sim, o que diz aqui a questão? De uma turma de 12 pessoas, ó, está dizendo que são 12 pessoas, entre elas Ana e Pedro. Então veja o seguinte, o que a gente tem? Ó? A gente tem 12 pessoas, certo? Perfeito. Dessas 12 pessoas aqui, a gente sabe que a gente está mencionando aqui, ó, que uma delas é quem? É Ana. E a gente também está mencionando que uma outra pessoa aqui é quem? É Pedro. Pronto. O número de comissões com 3 pessoas, ó, o que essa palavra comissão lembra? Professor, toda vez que falar comissão e não especificar que é cargos distintos, ou seja, o mesmo cargo, né, o que a gente vai fazer? Combinação. Veja o seguinte, exatamente, ó, aqui a gente tem um processo, ó, de combinação. Por que combinação? Porque não está mencionando que os cargos são distintos, não está especificando diferença e hierarquia. Então, ó, combinação, porque não há hierarquia. Então, a gente sabe, ó, que não há hierarquia. Ou seja, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Ok? Então, beleza, certo. Aí fala o seguinte, ó, formados em que, veja o que está dizendo, ó, que Ana e Paulo, e aí vem a condição, ó, Ana e Paulo que não podem ficar juntos. Ana e Paulo não podem ficar juntos. Professor. Então, veja o seguinte. Então, quer dizer o seguinte, olha só, né? Vamos esquematizar isso aqui. A gente tem que selecionar 1, 2, 3 pessoas. Então, quer dizer o seguinte, que se Ana estiver, ó, se a gente jogar a Ana aqui na comissão, quer dizer que Paulo vai estar fora, não é isso? É, exatamente. Ou, veja o seguinte, ó, se a gente jogar Paulo na comissão, quer dizer o quê? Que Ana vai estar fora. Ou a gente pode ter o quê? Tanto Ana quanto Paulo fora da comissão. Então veja que a gente pode ter Ana na comissão, Paulo fora, ou Paulo na comissão, Ana fora, ou os dois fora da comissão. Eles não podem estar juntos, mas um só pode estar? Pode. O outro sozinho pode estar? Pode. Ou os dois podem, né, fora? Sim. Então veja que a gente tem o quê? Essa relação, essa ideia de opção aqui, ó. A gente está trabalhando com opções. Então esse ou, né, ele é um ou opcional. Ah, ok. Beleza? Então, o que a gente observa? Olha só, né? O que a gente tem aqui diante dessa circunstância? Primeiro, a gente vai ter o quê? Uma combinação, não foi isso que a gente disse aqui, que o problema é de combinação.
Das 12 pessoas, a gente tem 12 pessoas, a gente está excluindo duas, ó. Ou a gente está fixando duas, seja incluindo e excluindo, ou excluindo as duas, a gente está fixando duas. Então, a quantidade fixada a gente subtrai. Então, a gente vai trabalhar com a relação 10 aqui. Então, a combinação aqui é de 10 para quantos? Para selecionar 2, ó, 10 para selecionar 2. A combinação aqui também é quanto? 10 para selecionar 2. E a combinação aqui é 10, só que agora para selecionar 3. Lembrando que esse ou aqui representa o quê? Uma soma. Perfeito? Ok. Certo, vamos lá. A combinação, então vamos pegar aqui, né? Resolvendo aqui, ó, a combinação de 10, 2, tranquilo, aí, ó, 2 tracinhos, 10, 9, 2 e 1. E aí a gente pode trabalhar aqui com a simplificação, então vai ficar o quê, ó? 5 vezes 9, 45. Certo, ok. A combinação de 10, 3, o que a gente vai fazer? 1, 2, 3. E aí a gente vai distribuir o quê? 10, 9, 8, 3, 2 e 1. Sim, simplificando para ajudar um pouco a nossa vida aqui, 9 por 3 fica 3, 8 por 2 fica 4, 3 vezes 4, 12, então quanto? 120. Certo, beleza, tranquilo. Então o que a gente passa, né, a observar aqui no nosso cálculo? Ó? Combinação de 10, 2, 45. Então a gente tem 45 mais aqui quanto? 45 mais 120. Ok? Então, ó, 45 mais 45 mais 120. Então, dá quanto? 90 mais 120. Vamos ter quanto? 210. Então, a gente tem aqui, ó, 210. Ok? Isso aparece onde? Alternativa correta, letra C. É isso aí, veja, né? Professor, mas aqui já é um cálculo um pouco mais trabalhoso. Eu tenho que ficar fazendo todas essas opções. Certo, a gente pode pensar de uma forma diferente aqui a questão. Ó. O que a gente observa? São 12 pessoas, aí entre elas Ana e Pedro. A gente vai ter que selecionar 3 de forma o quê? Que Ana e Pedro, que ó, eles não podem estar juntos. Ok? Então veja o seguinte, que desse total aqui, vamos pegar o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, a gente sabe que é combinação, se a gente pegar aqui, ó, quantos, né, trios a gente consegue formar aqui, ó, quantos trios a gente consegue formar, então, combinação de 12 para 3, vamos lá, vamos observar isso aqui, ó, então, 12, 11, 10. Então, 3, 2 e 1. Simplificando, o que a gente tem aqui? Ó? 3 vezes 2, 6. 12 por 6 fica 2. Então, dá 200 e quanto? E 20. Certo. Esse 220 aqui, o que significa? Ó? Isso aqui ó, é o total de trios. Né? Então, isso aqui é o total de trios. Certo. Só que a gente sabe o seguinte, ó, que desses trios aqui, a gente vai ter aqui dentro desses trios quem? Situações em que Ana vai estar presente e Pedro também vai estar presente. Então, só que essa situação não serve, observe, ó, que é justamente o que não pode acontecer. Então, quantas situações aqui, né, não pode ocorrer, ou seja, o que a gente passa a ter aqui? Uma combinação, se a gente está excluindo 2 que a gente fixou, a gente vai excluir aqui 12 menos 2, fica quanto? Fica 10. Para selecionar quanto? 1. Isso aqui é quanto? Isso é 10. Então, a combinação aqui, né, de isso aqui é igual a 10, certo? Só que esse 10 aqui, quem sabe isso aqui, ó, é o que não serve. O que não serve.
Ou seja, o que não serve tem que ficar fora. Então, ó, tem que ficar fora, não é isso? Ó. Pronto. Então, diante dessa circunstância aqui, o que a gente pode observar? A gente tem um total de quanto? De 220. Só que, ó, desse total de 220, 10, o quê? Fora. Então, se a gente subtrai aqui, ó, menos 10, a gente vai obter quanto? 210. Opa, então esse 210 é justamente o que a gente precisa, o que, né, satisfaz a questão. E isso está onde? Alternativa C, ok? Beleza? É isso aí. Show de bola. Então, olha só. Um bloco um pouquinho mais demorado que a gente tem feito, mas porque eu queria detalhar algumas situações, né? E principalmente o que focar, detalhar aqui, ó, essa relação que a gente acabou de ver aqui, né? Que esse valor encontrado aqui, ó, que a gente utilizou, achou aqui agora, esse 210, a gente trabalhou aqui, ó, a relação complementar. Nesse problema aqui, né, talvez a quantidade de cálculo não reduza, mas em outra circunstância a gente vai observar que isso vai reduzir bastante. E a gente vai detalhar mais isso, né, mais no próximo vídeo, ok? Enquanto isso, vá lá, façam as questões, treine bastante aí, ó, para chegar na hora da prova e comemorar, ó, broquei, isso aí. Bons estudos!